Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação aqui estar com vocês para tratar de um tema muito atual, desafiador e interessante, né, que é esse ecossistema de fraudes online, de fraudes na web. E para isso, né, temos vários convidados especiais aqui hoje da indústria, parceiros aí do nosso 27º Web Media. Então, queria dar boas-vindas a todos aí que estão nos escutando, né, participando conosco. Espero que gostem e desfrutem desse painel. Aproveitem aí para mandar questões durante o painel, perguntas, comentários, que a ideia é a gente fazer algo bem interativo e dinâmico aqui, né? E antes disso, eu vou apresentar aqui nossos 4 convidados especiais de hoje, né? Então, começo apresentando a Lívia, né? Muito bem-vinda, Lívia. É um prazer aqui tê-la conosco, né? A Lívia tem 33 anos, né? Graduada em Ciências Contábeis, com MBA em Projetos, né? Gestão de Projetos e pós em Auditoria e Gestão de Riscos, né? Tem 14 anos de experiência já nessa parte de riscos e prevenção à fraude, né? Empresas de saúde, logística e principalmente no ramo bancário, né? E hoje está representando aqui o Inter, né, que é um grande parceiro desse evento também. Muito boa tarde, viu, Lívia? Obrigado aí pela sua participação. Obrigada, boa tarde a todos. Eu que agradeço, esse momento é bem interessante, bem legal. Muito bom. Nosso segundo convidado aqui especial, André Ferraz, né? Tem várias formas aqui de apresentar o André, né? A gente brinca lá no nosso grupo que é o filho do Carlinhos, né? Tem gente que fala que é o André, mas o André Ferraz, ele também é cofundador, né, da empresa aí, né, que está no título aí do nome dele é Incogni, que é uma empresa de segurança da informação pioneira, né, nessa parte de Zero Factor Authentication. E o André tem esse background de ciência da computação, né, desde jovem, né, André? Desde adolescente, jovem, e teve uma experiência muito legal, que inclusive ele já contou em outras edições aí do Web Media, né, que foi a Inloco, né, que foi uma empresa de grande sucesso, um empreendimento aí que ele e outros colegas viveram, e depois essa empresa foi, ano passado, né, 2020, vendida para Magalu, né? E o André continua aí empreendendo aí, né, e fazendo acontecer. André, muito prazer aí em tê-lo conosco. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bom painel a todos. Obrigado. Bom, e temos mais 2 convidados especiais aqui da AME Digital, parceira aí do evento também, né? O Alessandro. O Alessandro é engenheiro mecânico, né, de formação, né? E apaixonado, né, por tecnologia, é Product Manager do time de risco e antifraude da AME, né? E é um grande desafio, né, de defender a companhia dos maiores países, né, que estão envolvidos nesse ecossistema aí de fraude, de criatividade aí, né, para fazer o bem, mas para também criar mecanismos aí do mal, né? Então, bem-vindo aí, Alessandro. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado vocês aí pela oportunidade. É realmente o desafio, né, Adriano? Ainda mais num cenário de agora com essa questão da pandemia, muita coisa mudou. Então o desafio é grande. Minha conexão está um pouco instável, eu vou trocar aqui para a conexão do cabo, tá bom? Tá bom. Mas aí já Nós estamos te ouvindo bem, viu? Tá bom, perfeito. ótimo. Obrigado. E o Rafael Moreira também, prazer tê-lo aí conosco, né? Rafael é engenheiro químico de formação, com pós em BI, Big Data, né? E ele é Tech Lead hoje do time de dados, né? E tem total relação com essa outra parte, né? Então, acho que ele e o Alessandro aqui pela AME hoje também representa muito essa integração de 2 áreas fundamentais para lidar com esses problemas e outros, né? Então, né, definido por ele aí, eu acho que o objetivo principal da atuação dele é tornar a empresa, né, cada vez mais data-driven, né? Democratizar esse acesso aos dados, às informações, gerar insights, inteligência, suporte à decisão. É um pouquinho disso aí, né, Rafael? Isso aí. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, por ter nos chamado. E a ideia hoje é compartilhar com vocês, né, um pouco do nosso desafio em como que a gente construiu essa nossa plataforma de Big Data para poder auxiliar
essa grande equipe que tem na ANE, que é a equipe de antifraude, né? Então, vocês vão ver aí em breve um pouco da nossa arquitetura, um pouquinho das nossas tecnologias. Muito bom, Rafael. Obrigado de novo aí pela participação de vocês. Bom, gente, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar um tempinho inicial aí, uns minutinhos, para cada um deles falar algo geral aí sobre o tema, sobre os desafios que vivem, né, um pouquinho da realidade da indústria aí que representam, empreendimentos, né? E depois nós vamos interagir, então mandem as perguntas, questões, comentários, que aí em seguida a gente vai começar a interagir com perguntas aí, fazer algo bem dinâmico, né? Então, para essa primeira parte aí desses comentários iniciais, aspectos que gostaria de destacar, eu vou passar a palavra aí para a Lívia. Claro, muito prazer. Esse tema de fraude, né, ele é atemporal, e hoje, assim, essa questão da fraude na web, a fraude eletrônica, ela se tornou muito latente, né, e esse ponto que você citou foi bem feliz citado, né, que período da pandemia, assim, a Febraban lançou uma pesquisa, né, foi divulgada agora em outubro, que a fraude eletrônica, ela cresceu 165% em relação ao primeiro semestre de 2020, né? É um crescimento muito expressivo, realmente, é um crescimento absurdo, né? E ele vem junto com a globalização, né? As pessoas não estão preparadas ainda, não estão educadas para utilizar os meios eletrônicos, né? Elas não se fazem as perguntas corretas, né? Se esse link que eu recebi está certo, será que faz sentido essa promoção absurda que eu estou vendo num site super conhecido, ofertando um produto com 90% de desconto? Será que é verdade? Será que esse link que eu recebi, me direcionando para uma página, enfim, esse SMS que eu recebi me oferecendo um produto específico, será que é verdade? Será que simplesmente porque me ligaram e falaram meu nome, meu CPF, eu devo acreditar que aquela ligação é verdadeira, é legítima? As pessoas não estão se fazendo essa pergunta, né? E aí tem um meme que fala, né? Não sei se vocês conhecem, mas se está na internet é verdade. E as pessoas estão levando isso muito para a vida, né? Assim, mas eu vi na internet, mas a página me mandou um e-mail, era um link mandando eu clicar, era uma oferta num site, mas estava na internet, assim, não é porque está na internet hoje que é verdade, né? Hoje qualquer pessoa coloca qualquer coisa na internet, né? E um outro ponto também que eu percebo muito, assim, não só clientes do Inter, né? Os bancos conversam muito entre si, que as pessoas acham que o nome, ou o nome da mãe, ou o CPF são dados sigilosos. Então, se alguém te ligou falando esses dados, a pessoa é legítima, ela trabalha naquela empresa, ela trabalha no seu banco, e, na verdade, não é, né? Esses dados estão em redes sociais, se você participou de um concurso público, esse dado está exposto. Se você fez vestibular, esse dado está exposto. Vários sites, né? As pessoas compartilham entre si links para ganhar desconto, e aí a pessoa tem que fazer um cadastro completo, coloca nome, CPF, endereço, e as pessoas esquecem que elas estão compartilhando esses dados todos os dias de N formas. Então, por isso esse crescimento tão grande hoje das fraudes eletrônicas, né, da fraude na web, que é onde todo mundo está hoje em dia. Muito bom, Olivia, muitos aspectos já aí, né? E interessante também depois a gente vendo nas falas de vocês essa relação, né? Uma empresa do ramo financeiro, segurança, né? A outra que mistura várias coisas, entretenimento, cashback, finanças, né? Então, assim, como que a gente pode ver essas relações desses riscos, né? Mas vamos lá, André, o que você quer compartilhar com a gente aí, geral do tema? Boa. Bom, acho que vale a pena eu só contar um pouco mais a fundo do histórico e porque eu vim parar nessa área, porque eu acho que, sem querer assustar muito, mas o futuro tende a ser mais complicado ainda. Mas enfim, né, como você falou, Adriana, eu sou conhecido, né, na comunidade aí de computação como filho de Carlinhos. Meu pai ele é professor, né, de ciência da computação lá na UFPE, e por conta disso
acabei entrando muito cedo nesse mundo, particularmente a área de cibersegurança foi uma área que eu entrei ainda muito jovem, ali quando eu tinha uns 10 anos, e comecei a entrar nisso. E quando eu entrei na faculdade, né, o meu primeiro projeto de pesquisa foi na área de internet das coisas. E ali que eu vi o que podia acontecer, né? Porque imagina, se hoje a gente está falando desses golpes, né, que a pessoa, sei lá, toma seu WhatsApp para pedir dinheiro ou invade sua conta no banco e faz um Pix, etc. Imagina quando o pessoal estiver hackeando o carro, né, ou marca-passo. Hoje já existe marca-passo conectado à internet, para vocês terem ideia. Então foi por conta disso que eu falei, pô, eu quero dedicar o meu tempo a tentar mitigar esses riscos, né? Porque a tendência é só piorar à medida que mais e mais coisas vão sendo conectadas à internet. Então, abrindo com isso e até fazendo o gancho com a que a Lívia comentou, né, da questão do usuário, né, e da educação do usuário em relação aos meios digitais e como se proteger nisso, acho que a primeira coisa é, assim, da mesma forma que alguns anos atrás, né, a gente ensinava as crianças a tenha cuidado com estranhos, né, não fale tanto da sua vida, não diga onde é que você mora, etc. A gente tem que começar a educar as novas gerações, principalmente, a fazer a mesma coisa no ambiente digital, né? É interessante até o que a Lívia falou sobre a questão do que está aí na internet, é verdade, né? Porque um dos grandes clientes que a gente tem aqui nos Estados Unidos é uma grande rede social, que eu não posso falar o nome, mas que está trabalhando com a gente justamente num projeto para endereçar essa questão de fake news, né, de desinformação e etc. Porque, de fato, é um ambiente em que você pode publicar absolutamente qualquer coisa, né? É que hoje em dia também, no contexto de fraude, não é nem muito mais uma questão de a gente acabou compartilhando informação que não devia e isso caiu na mão do fraudador. A realidade é que todas as informações já estão na mão de todos os fraudadores, né? Com todos os vazamentos de dados que aconteceram recentemente. Então, na prática, o que aconteceu foi que, nos últimos meses, a matéria-prima principal de um fraudador se tornou gratuita e disponível para todo mundo e sobre todo mundo da população. E isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, assim, hoje, quem está ganhando essa batalha é o fraudador. Né? Isso não, acho que não temos dúvida. Mas, na minha opinião, acho que a maneira de combater é com ferramentas melhores, com tecnologias mais robustas, né? Eu acredito que a educação do usuário final é um investimento super importante, mas é um investimento que só se desdobra no longo prazo, né? Dificilmente as pessoas vão realizar isso tão rapidamente que elas precisam mudar o comportamento. Então, para o problema de hoje, eu acho que o que a gente precisa é cada vez mais colocar mecanismos de segurança que não dependam da ação do usuário, né? Que não dependam do usuário justamente porque hoje a grande maioria dos ataques bem-sucedidos são cada vez menos de bots e cada vez mais de fraudadores, de pessoas que estão ali usando da sua skill, né, de engenharia social para convencer um usuário de que ele deveria confiar nele. Então, se você conseguir eliminar o máximo possível da ação do usuário, eu acho que esse é o futuro para que a gente consiga trazer mais segurança para as pessoas. Muito legal, André. Já começou a trazer outros aspectos aí das tendências tecnológicas e o que nos espera, né? E as soluções também, né? Você já fez uma abertura aí também para vários aspectos. Obrigado. Bom, Alessandro e Rafael, fique à vontade aí para trazer um pouquinho do tema aí, como é que vocês veem essa área, né? O que vocês querem contribuir aí com o nossa troca de ideias. Maravilha. Deixa eu começar um pouco, Ali, e claro, vai lá. Você continua. Então, em relação à AME digital, toda essa parte de risco e antifraude, como que nós conseguimos evitar esses fraudadores, né? Como que a gente consegue evitar que esses fraudadores consigam realizar transações dentro do nosso aplicativo? Nós utilizamos a nossa plataforma de Big Data,
para isso, né? Então, por isso que eu vim aqui falar um pouquinho de dados. Então, eu vou introduzir um pouquinho a nossa plataforma, e aí, em seguida, o Ali ele continua falando um pouquinho do risco em si na nossa empresa. Então, como que a gente consegue ter construído e manter uma plataforma que consiga mitigar, que consiga prevenir esses fraudadores. Então, hoje em dia, na nossa plataforma de Big Data existem mais de 80 fontes de dados. Hoje o nosso time ele é dividido em 4 grandes áreas, né? Os engenheiros de dados, que são responsáveis aí por realizar todas as integrações de dados, por ser responsável por toda a governança de dados também na nossa plataforma. A LGPD, que está bem forte, né? O André acabou de falar aí de casos de vazamento de dados, então o nosso time de cyber está muito próximo também do nosso time de engenharia de dados. Temos essa área bastante forte, temos a área de Analytics e BI, então essa área fica muito próxima ali do negócio, muito próximo dos analistas de risco, para acompanhar os indicadores, acompanhar esses KPIs, quanto que nós estamos prevenindo de perda ali para a empresa, né? Então, eles constroem dashboards, constroem acompanhamentos de indicadores, e nós temos aí os data scientists, que eles ficam responsáveis em construir os algoritmos de inteligência artificial, machine learning, que vão ali detectar se aquela transação provém de um cliente fraudador ou não. E aí o Ali vai entrar um pouquinho mais em detalhe nesse assunto. E agora está começando muito forte também a nossa parte de Machine Learning Engineering, que seria colocar em produção todos esses modelos, né? Esses scripts de inteligência artificial que os cientistas de dados construíram, colocar em produção, colocar em uma produção online, colocar numa produção em batch. Então, a gente usa aí diversas ferramentas, diversos serviços da Microsoft para poder manter essa nossa plataforma e poder entregar na ponta para os cientistas ou os analistas de dados. E nossa plataforma, eu mencionei diversas fontes de dados, é uma plataforma multi-cloud. O que quer dizer isso? Nós possuímos integrações com as principais nuvens do mercado, né? Então, a AWS, a Google, a Azure, diversas APIs também. Então, é bem rico o que a gente faz aqui. É bem bacana que para cada grande área que a gente tem, são diferentes hard skills, né, que você precisa para poder atuar naquele ramo. E eu acho que é isso. Vamos falar um pouquinho, acho que o Ali pode continuar. Queria dar mais um overview assim, da nossa plataforma. E eu acho que o Ali pode continuar falando aí dos desafios no risco. Legal, Rafa, obrigado. Assim como o Rafa colocou, como todos vocês colocaram, né, não tem como a gente fazer, não tem como o cara atacar sem dados, né? Ele precisa de alguma forma conseguir os dados ali do cliente para pelo menos tentar começar alguma coisa, mas também não tem a gente como prevenir sem dados, né? E dados, então, acaba sendo o core da coisa como um todo aqui, porque a gente se divide nessas diversas frentes. Você tem o cara fazendo a análise, você tem um criando o modelo, você tem o outro estruturando o ambiente, para que a gente consiga colocar soluções em pé, né? E aí, muito também pautado no que o André comentou, a gente tem os desafios são enormes, né? E aí a timeline de serviços financeiros e de iniciativas, produtos, empresas que estão nascendo, tem sido muito acelerado. E aí a gente precisa se manter, né? Se manter em linha com tudo isso. A gente fala que tem um ditado aqui dentro do risco que a gente fala, pô, quem defende tem que fechar todas as portas, né? Mas quem ataca precisa achar uma só. Então, a tua preocupação com essa questão de conseguir fazer a defesa de todas as frentes diferentes para que o cara que está atacando, você não tem um atacando, né? Hoje assim, se tivesse que botar no estádio de futebol, ia ter que fazer um monte de estádios, né? Porque, pelo amor de Deus, mas enfim,
e realmente de todas as frentes possíveis, né? Você tem cara tentando fazer alguma coisa relacionada ao Pix, você tem o outro tentando ali abusar de cashback, você tem o outro ali correlacionado com a fraude mais clássica ali, daquela questão do chargeback do cartão de crédito. Como é que, né, dados ajuda a gente nesse processo inteiro e como que a gente cria soluções, produtos, inovações, projetos, para que cada vez a gente esteja mais criativo. A gente tem que ser um passo à frente da criatividade do fraudador. A área de fraude, além de ser uma área completamente analítica, é uma área criativa, né? A gente o nosso time é composto, sim, temos matemáticos, físicos, mas tem gente de uma série de outras frentes, porque no final do dia a multipluralidade dos assuntos, né, a criatividade precisam estar unidas para poder combater. Não é só olhar exclusivamente para o número, para que a gente precisa de pessoas criativas também para combater esse mundo, porque o outro cara que está lá na frente querendo te atacar, ele é criativo também, né? Então tem dessa questão da criatividade que o fraudador tem perante as inovações, a como as coisas estão acontecendo hoje em dia, que no fim do dia, se a gente não for também, ele consegue acabar achando essa porta, né, que é o que a gente não quer aqui. Então, sem dados hoje a gente não é nada, mas também sem as pessoas para interpretar esses dados, fica muito difícil de combater, porque no final do dia a gente está lutando contra a criatividade de algum indivíduo que está por aí, né, que ainda bem que a gente não conhece pessoalmente, mas no final do dia a gente tem coisa, 300, né, igual do filme 300 lá, pode ser. Então, você tem que ser o mais eficiente possível e achar as melhores estratégias para poder conseguir combater tudo isso. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Rafael. Aí, obrigado à AM Digital pela participação também. Bom, vamos lá, né? A plateia já começou a movimentar aqui, tem algumas perguntas direcionadas, mas eu acho legal todo mundo ir comentando. Algo que já ficou claro também, né, gente, é a diversidade do tema, né? Então, tem fraude em cima de dados, tem fraude em cima da questão de próprias transações, tem chargeback, tem a questão que o André trouxe dos dispositivos IoT, dos wearable devices, então a gente pode ir longe, né? Mas vamos lá, vou direcionar algumas perguntas e a gente vai interagindo, todo mundo fica bem à vontade aí para a gente fazer um bate-papo bem legal aí, dinâmico. O Alan, André, ele agradece ao Alan pela participação, né, e ele disse o seguinte, né, que você comentou aquela questão das atividades humanas, né, e dos mecanismos. Ele disse o seguinte, André, como fazer essa limitação de atividade humana, né, para proteger ele de fraudadores, né, o sujeito dos fraudadores, e ao mesmo tempo dar a ele, né, dar à pessoa poder de escolha de permissões, controle de dados, né? Pergunta interessante, né? Como é que a gente lida com esse trade-off aí? Boa, perfeito. Eu acho que, assim, um grande desafio que todos os profissionais dessa área enfrentam é esse dilema entre três coisas, né, que são, a questão da segurança em si, né, a segunda coisa é a experiência do usuário e a terceira, privacidade, né, e você conseguir equilibrar os três ao mesmo tempo é um grande desafio, porque muitas vezes o mais óbvio é, vamos botar o máximo de segurança aqui, mas muitas vezes isso pode deteriorar, né, a experiência do usuário. Às vezes a gente quer fazer o caminho contrário, a segurança fica enfraquecida, então achar equilíbrio aqui é bem desafiador. Mas, para dar um exemplo, vou ter que fazer um jabá aqui, tá? Que é o que eu sei falar sobre. Mas para dar um exemplo de uma solução que consegue endereçar essas coisas e principalmente essa questão de dar o poder para o usuário, né, e dar um certo nível de controle, como é que a gente opera, por exemplo, né? Para a gente tentar eliminar ao máximo a ação do usuário no processo de autenticação, por exemplo, quando ele está fazendo um login, quando ele está fazendo uma transação, a gente usa dados comportamentais, né, e mais especificamente dados de localização. Por que isso, né? A gente chegou a um entendimento de que cada pessoa tem um comportamento de localização completamente único. Pra vocês terem noção, a gente fez um experimento recente e a gente viu que, para o propósito de autenticação, a precisão da autenticação utilizando esse tipo de dados chega a ser 10 vezes superior à precisão do Face ID da Apple, que hoje
é o estado da arte quando se trata de reconhecimento facial, né? Comparando, por exemplo, com o Windows Hello, chega a ser 100 vezes mais preciso, para vocês terem uma ideia. Então, usando essa informação comportamental, né, o que a gente consegue fazer? A gente consegue criar uma identidade para cada usuário, que ela vai se modificando ao longo do tempo, né? Então, diferente de uma face, diferente de uma impressão digital, que é uma coisa que não vai mudar nunca, ou para mudar você vai ter que passar por uma cirurgia e gastar um bom dinheiro, né? Isso significa que para o atacante é muito mais difícil, né? Porque ele vai ter que atacar como se fosse um alvo em movimento. Então, a gente usa esses dados comportamentais, né, para poder entregar essa segurança. Pra vocês terem ideia, hoje em dia a gente está protegendo mais ou menos 150 milhões de usuários em 15 países, e desde que a gente lançou, há mais ou menos um ano, nenhum reporte de fraude foi passado para a gente. Ou seja, todos os usuários que a gente autenticou até hoje, 1,5 bilhões de sessões por mês, nenhuma fraude passou, certo? E como é que a gente fez? Tirando, né, do usuário essa questão da ação. Mas aí, para a gente conseguir dar um equilíbrio, né, e dar um certo nível de controle para o usuário, o mecanismo aqui é um mecanismo baseado em consentimento. Ou seja, para o usuário ativar essa funcionalidade, ele precisa compartilhar a localização com o aplicativo, e a política que a gente adota é de que o aplicativo precisa ser explícito com o usuário em relação ao uso desse dado. Então, basicamente, como é que é o funcionamento? Eu, aplicativo X, quero acessar sua localização para proteger sua conta. Você autoriza, né? A gente está vendo que com essa mensagem, né, e os aplicativos que estão sendo explícitos em relação ao uso dessa informação, mais de 90% dos usuários estão fazendo esse compartilhamento. Ou seja, desde que o usuário ele tenha um entendimento de para que aquele dado vai ser utilizado e, a partir disso, entendendo, né, que isso tem uma vantagem clara para ele, que é mais segurança e menos fricção, a gente está vendo que o nível de aceito está sendo bem alto. Então, acho que aqui a gente conseguiu achar uma solução que equilibra, né, essa questão da experiência do usuário, porque depois que o usuário fala sim, eu quero compartilhar meu dado, ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa mais digitar uma senha, não precisa mais escanear a face dele, a segurança dele é muito mais elevada e, ao mesmo tempo, essa é uma solução que dá controle, ele pode desligar a qualquer momento esse compartilhamento de dados, e também ela não identifica o usuário, ou seja, a gente não sabe nome, e-mail, telefone, CPF, nada do usuário para poder fazer o que a gente faz. A única coisa que a gente olha são para os sensores daquele device, e isso já é suficiente para conseguir entregar isso. Então, enfim, mais de 10 anos de desenvolvimento para chegar nesse ponto, né? Começou como um projeto de pesquisa lá atrás, mas eu acho que o futuro está nessa direção, de você usar cada vez mais dados dinâmicos e depender cada vez menos desses dados estáticos, como, por exemplo, enfim, CPF, nome da mãe, data de nascimento, porque esse dado já está na mão do fraudador. Até contribuindo com isso, aqui na AME, nosso meio de autenticação, nosso melhor meio de autenticação é o único meio que não depende da ação do usuário, tá? Então, isso também é um negócio muito legal, porque qualquer coisa que vem depois disso, a gente foi criando layers ali que começam a conflitar nesse aspecto que o André comentou, né? Até onde você quer adicionar algo para que melhore a segurança, mas que não impacte na experiência final do cliente, né? Como o AMI, a gente tem aí, a Black Friday está chegando, a gente não pode impactar lá os cadastros que estão sendo feitos nas lojas americanas, esse tipo de coisa, precisam ser rápidos, né? O cara está ali na fila, às vezes tem R$500 de cashback numa televisão lá, etc. O cara quer utilizar o meio de pagamento. Então, temos que tomar muito cuidado, né, até onde a gente vai com solicitações para o usuário, porque também, se a gente está fazendo essa solicitação para um usuário que no final do dia é ele mesmo, se no final do dia o cara que tá ali é ele que quer comprar, etc. e tal, a gente acaba criando um layer que pode ser um cenário de dar algum problema, alguma coisa assim, que daí o cara acaba desistindo ali da compra ou fazer alguma coisa porque não deu certo, etc. e tal. Então, casos como nos postos BR, né? Pô, às vezes você já botou o combustível no tanque. Não dá para você voltar agora, né?
Então, pô, tem que garantir que o cara vai conseguir pagar, que a transação dele vai passar, né? E desde o cara que encheu o tanque de uma moto até o caminhoneiro. Né? Então, o valor da transação é completamente diferente, né? Então, esse é um aspecto super importante. Aí, até onde vai a fricção e até onde vai o seu método de autenticação de alguém, onde você não impõe essa fricção, mas que no final do dia resulte numa experiência que seja segura para o cliente. Isso pode vir através, aí, como o André mencionou, da própria informação a ele, né? Pô, você deixa? Tudo bem por você compartilhar essa informação, sabendo que a gente quer, que a gente vai usar para te proteger exclusivamente? E acho que complementando também um pouquinho o que eles falaram, eles mencionaram bastante em o cliente compartilhar, aceitar em compartilhar essa informação. Então, onde que essa informação vai ser armazenada? Então, no nosso caso aqui da AMI, vai ser armazenada na nossa plataforma, né, de Big Data, e nós temos que tomar total cuidado em quem vai poder acessar esse dado, né? Quem é o nosso cliente aqui na nossa plataforma de Big Data são as pessoas internas aqui da AMI, né? Então, nós temos que tomar cuidado, quem vai poder acessar aquele dado e também enmascarar todos esses dados sensíveis que possam enmascarar esse dado sensível e também em evitar fazer download de planilha na nossa plataforma. Imagina, eu tenho alguém da AMI que sai da empresa e baixa uma planilha com diversos dados sensíveis, isso aí não pode acontecer. Então, nós temos todo essa atenção aqui no nosso lado também, em mascarar esses dados e também não liberar acesso a todo mundo, né, a todas as tabelas, etc. E tal. Realmente, e assim, até fazendo um compilado disso tudo que a gente vem discutindo, né, falando assim, levantando a bandeira e pegando uma licença aqui para falar em nome de todos os bancos, o nosso maior desafio hoje, ele não é mais tecnológico, né? A gente não tem, os bancos não têm mais dificuldades em criar, em estabelecer segurança tecnológica. O nosso maior desafio hoje tem sido com o usuário mesmo, né? Não só de compartilhar os dados, mas para ele ter segurança quando ele vai ali utilizar a plataforma do banco, manter os seus dados seguros, não compartilhar o seu dado, ou efetivamente, que tem sido o maior problema de todos os bancos, não fazer uma transação para uma pessoa que ele não conhece, né? Porque hoje o problema das fraudes que a gente vem percebendo nos bancos não é uma invasão de conta, não foi um acesso de terceiro na conta do cliente. É o cliente que recebeu uma mensagem no WhatsApp por alguém se passando pelo irmão, primo, cunhado, pedindo para fazer uma transferência para uma terceira pessoa que ele não conhece, né? Eles usam muito a alegação de que o meu banco, o meu limite de transação diário acabou, então não transfere para a minha conta, transfere para esse terceiro. E aí as pessoas não têm tido essa maldade, né? Ele está autenticado, ele está no app dele, ele está transacionando, mas ele não tem a maldade de questionar para aquele amigo, parente, se ele não teria um outro banco, né? Porque hoje as pessoas não têm uma conta só num banco, né? Aqui a gente sabe, os clientes utilizam diversas contas. Então, ter essa maldade de questionar, não enviar um dinheiro para uma pessoa que você não faz ideia de quem seja, né? Então, hoje, o desafio não tem sido uma invasão de conta em que o usuário desconhece completamente. Na verdade, tem sido na conscientização e na educação do usuário do que ele está fazendo com aquela conta, o que ele faz com o dinheiro dele, leilões, enfim, tem N assuntos aqui que se a gente for entrar, a gente fica até amanhã. Mas é essa conscientização do usuário do que ele está fazendo com a própria conta e com os próprios dados, né? São eles que compartilham esses dados. Muito legal. E isso que vocês falaram tem tudo a ver, olha que interessante, né? Você tem falado muito de Lei Geral de Proteção de Dados, né? A europeia, e agora no Brasil isso vem cada vez mais à tona. E aos poucos, né? E as tecnologias se adequando aí, vocês mesmos acabaram de dar vários exemplos, né, de consentimento, que dados vão ser usados para quê, exatamente, totalmente à tom, né, com essa questão da lei, e veja que o risco anterior que foi falado, os vazamentos aí
completas de dados, né? Muitas vezes foi por não existir esse tipo de procedimento, né? Porque se coletava tudo de qualquer forma, né? Sem ter esse controle, e aí gerou todo aquele problema que vocês mesmos citaram, né? Então é interessante como isso aí fechou. E pegando carona aqui, né, o Leonardo fez uma pergunta aí, né, que a gente teve a palestra ontem de uma das keynotes, né, a Jussara, que ela falou muito da desinformação e vários aspectos, e ela trouxe nessa questão de educar os usuários, né, a Lívia acabou de falar disso, né. Então eu queria que vocês comentassem um pouco disso, né, porque educar também, às vezes, passa a ideia que todo mundo tem que saber tudo, né, e saber lidar com os riscos. E, na realidade, saber lidar, muitas vezes, é passar o bastão, né, e a confiabilidade, a credibilidade para quem entende, né, como o André mesmo citou, né. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho de como vocês veem essa educação, né, vocês já deram vários exemplos de riscos, né, como vocês veem essa interação, né, com os usuários de vocês, né, com os potenciais clientes, e nesse sentido de ajudar. Pegando aqui o exemplo do que a gente tem feito hoje, um dos nossos maiores investimentos hoje aqui no Inter tem sido realmente na educação, né? Não só investimento financeiro, não, mas é um investimento ali de tempo, de interação com o usuário, de dar esses insights também, porque a população em si, né, o brasileiro, se ele não gosta desse tema, né? Ele tem a sensação de que estão ensinando que ele está fazendo errado, né? Então, ele não gosta muito da conscientização. Então, a gente tem investido muito em campanhas, redes sociais, a gente sempre vem falando de golpes, a gente sempre manda push, SMS e e-mail para os clientes falando quais são os principais golpes da atualidade, né? Alertando o cliente para que ele não caia nesses golpes, para que ele seja mais questionador e que ele guarde os próprios dados, né? Agora, na Febraban, a gente está, todos os bancos, na verdade, investindo muito na segurança, né? Na comunicação. Então, a gente está aí na Semana da Segurança Digital. Fizemos paródias, lives, até convidando artistas, cantores. A gente teve uma live recentemente com o Léo Santana, na semana passada ou retrasada. Então, a gente vem trazendo até influencers e pessoas da mídia para falar sobre esse assunto, para a gente trazer uma conscientização para a população, porque tem sido o principal problema em todas as instituições financeiras, né? A falta de educação do usuário. A globalização veio, mas o conhecimento e a segurança, e o conhecimento sobre segurança não veio junto. Então, tem sido um dos nossos maiores investimentos hoje. Quem mais quer comentar esse aspecto? Acho que muito em linha o que a Lívia comentou, assim, acho que quanto mais as empresas podem fazer para beneficiar ali em nível de comunicação, não machuca, né, sempre super, super bom. A gente remodelou algumas comunicações, principalmente sobre token, né, então a maioria das vezes o que acontece de fraude também pode ser com engenharia social, então, né, alô Adriano, aqui é da AMI, a gente mandou um código no seu celular, fala aí para mim qual é, né, então não dá, é fácil, às vezes parece que não, mas é fácil, às vezes você está prestando atenção em outra coisa, não precisa ser super bem desinformado para cair, você tem, né, de tudo quanto é tipo de golpe aí, os caras estão dando um jeito de fazer. Então, a comunicação, acho que nesse momento é o mais importante. Então, lá na hora que a gente manda o SMS, a gente fala, ninguém nem da AMI vai te pedir, né? Então, muito nesse sentido. E é óbvio, se você consegue fazer de um jeito como a Lívia apontou, que o Inter está fazendo aí, você chama o artista, né? Você faz um negócio, acho que consegue atrair muito mais atenção também nesse aspecto. Então, acho que é meio uma via de mão dupla, assim, acho que dá para conscientizar a partir da comunicação no momento do acesso ou no momento da necessidade de informação, etc. e tal, mas também desenvolver aí esses próprios eventos ou coisas do tipo assim, também é super legal, porque daí o cara realmente se interessa por saber o que vai ser dito, porque quem está falando ali é artista tal, enfim, acho que engaja melhor. Você e acabou na fraude de falar, não tem concorrência, né? Não, na verdade, na fraude não tem concorrência, né? Se eu consigo educar o meu cliente Inter, que o Inter não pede senha,
quando ele receber uma ligação falando que é do AME, pedindo a senha, ele vai lembrar, bom, o outro banco sempre fala que ele não pede, então será que esse aqui pede? Então, assim, na fraude não tem concorrência. Quanto mais a gente puder educar os nossos clientes, melhor ainda. Interessante que vocês estavam comentando, né? O André falou essa questão do DNA de cada um, né? E como que usa a localização. E que cada vez mais, né, essa questão das pessoas, né, fugir dos bots e mais pelos comportamentos aí de fraudulentos das pessoas, tentando se passar pelos outros, né, cometer esse tipo de crime. E aí o Whindersson comentou aqui, né, engenharia social é algo difícil de combater, né, e o Alessandro veio e falou exatamente disso. E isso tá latente, né, gente, cada vez mais a gente vê exemplos de engenharia social nesse sentido. E aquele negócio, né, o óbvio da fraude, normalmente o óbvio é depois que você passa e já viu o furo, né, mas muitas vezes você cai naquela situação, né, e não passa despercebido, né. Então as quadrilhas aí estão cada vez mais modernas, né, claro, tem de todo tipo, mas mesmo os mais preparados, né, tem surgido golpes muito bem feitos, vamos dizer assim, em termos de engenharia social, realmente. Então, esse é um grande desafio. Né? A Maria da Graça Pimentel, ela comentou algo que é muito interessante também. Né? Primeiro, ela perguntou um pouco do custo extra, né, de administração para o usuário, né, que ele também começa a ter que educar e aprender esses mecanismos. Mas ela falou algo que, recentemente, né, ela foi chamada aí, né, por um CRAS, né, um centro de acho que é referência social, né, esses atendimentos de idosos, né, para oferecer cursos para idosos para identificar golpes, né, como esse que a Lívia citou, né, e ela falou que com o grupo dela, ela ofereceu um curso para 25 pessoas numa cidade interior do Rio Grande do Sul, né, então assim, convidando aí, vamos escalar esse meu curso, né, então, sensacional, sensacional. Esse tipo de iniciativa é muito legal, porque ela falou do idoso, e é interessante, né, gente, uma coisa é você pegar uma geração digital, acostumada com tudo. Outra coisa é você pegar uma certa faixa etária totalmente desconectada de muitas tecnologias, né? Que você fala, igual a falar, Tolkien, né? O que é isso, né? Não tem nem ideia do que é um Tolkien, né? O que é uma segurança de 2 fatores, 3 fatores, zero factor. Então, assim, tem isso também, né? Como atender todo esse público, né? Dos clientes aí. É um público muito vulnerável, né? É um público vulnerável mesmo. Não só, né, os idosos, mas pessoas com pouco acesso mesmo à internet, à notícia, à informação. É um público muito vulnerável. A gente tem que ter uma comunicação direcionada. A forma que eu falo com o Adriano não pode ser a mesma forma que eu vou me comunicar com o André. Então, o público que eu comunico via Facebook, redes sociais, o tipo de comunicação que eu faço lá é diferente do tipo de comunicação que eu vou fazer com o meu cliente por e-mail, né? Então, a gente tem que ter essa visão também. Mais algum aspecto aí sobre essa questão dos golpes, da engenharia social, ou podemos mudar aí de questão? Se alguém quiser comentar também alguma coisa aqui, gente, de desafio que tem vivido dentro da própria instituição, ou que tem visto aí como os maiores desafios do momento, e comentar e trocar ideias também é muito bem-vindo. Tá? Tem até um exemplo, a gente falando muito de engenharia social, né? Tem o fraudador ali que trabalha para buscar os dados do terceiro, né? Os dados do cliente, mas tem também a falta de cuidado que os clientes têm com os próprios dados, né? Eu tenho um exemplo, obviamente não vou citar informações do cliente, né? Mas a gente teve um cliente há um tempo que nos ligou assim muito bravo, falando que recebeu uma ligação se passando pelo Banco Inter, pedindo os dados, pedindo a senha para acessar a conta e o fraudador, inclusive, sabia quanto que ele tinha em conta. E aí, obviamente, né, um caso não é exceção, né? Qualquer situação que a gente recebe, a gente investiga, a gente analisa. E aí a gente começou a investigar, então, para entender, assim, de onde que surgiu aquela informação. E, assim, em menos de meia hora, a gente encontrou uma postagem na rede social do cliente e ela falava mais ou menos assim: marcou o banco, né? @Banco Inter. Como faço para aumentar o meu limite de transferência? Tenho X mil reais na conta e meu limite é só de R$500. Então, assim, a gente levou isso para o cliente e falou: olha, não foi funcionário do Inter,
há 2 dias você fez essa postagem, e ele falou, nossa, mas eu só tenho amigos na minha rede social. Assim, não dá, as pessoas compartilham os dados, você não entrega seu cartão de crédito físico para alguém, mas muitas vezes você coloca os dados do seu cartão num site que você não conhece. Então, assim, foi uma informação que ele mesmo disponibilizou na rede social, e aí foi uma engenharia social passiva, né? O fraudador recebeu aquilo tudo, já estava prontinho, ele só precisou fazer o contato. Então, tem muito isso também. Assim, o que você compartilha hoje nas redes sociais das suas informações? Exatamente isso. É por isso que até pode parecer que foi algo que, pô, como assim, né? Que óbvio, tal. Mas no final do dia ali, o cara põe um print de alguma coisa que aparece bem no cantinho lá, alguma informação que pode ser utilizada contra o cara como uma confirmação que ele se, nossa, mas esse dado só eu sei, né? Só poucas pessoas sabem, etc e tal. Acaba virando uma arma de persuasão contra a própria pessoa. Né? Exatamente. Ruim. Bom, tem mais umas perguntas aqui, né? Depois a gente pode falar um pouquinho também dessas novas possibilidades que surgem, né, com Open Banking, com esse compartilhamento de dados, né, etc. O Pix também, né, o Alan antes até tinha comentado, Lívia, se você depois pudesse comentar algo assim, desse movimento, né, que teve dos bancos de criar certas restrições por fraudes recentes, né, de Pix. Mas antes eu queria, o Léo, né, perguntou aqui, Leonardo Rocha, queria saber um pouco mais, André, sobre a tecnologia que você mencionou de tirar o usuário a responsabilidade, né, da questão de usar a localização, né, falar um pouquinho mais de como que vocês têm vivido essa realidade, né? Acho que pode ser falar um pouquinho dessa também. Vocês estão falando muito de mobile nesse caso, né, André? Explicar um pouquinho aí, acho que o pessoal está querendo entender. Sim, beleza. Bom, como é que funciona na prática, né? Os aplicativos que usam a nossa tecnologia, né, primariamente aí aplicativos de bancos e pagamentos, eles integram o nosso SDK dentro do seu app, né? Então esse SDK ele tem a missão ali de coletar os dados dos sensores do device para conseguir fazer o que a gente faz. Então vai pegar os dados ali de Bluetooth, Wi-Fi, enfim, GPS e outros. E o que é que a gente faz? A primeira coisa é uma etapa de mapeamento dos locais, para a gente ter certeza de que aquele celular realmente está ali. Então, não basta usar simplesmente o GPS. O GPS é muito fácil de ser, enfim, modificado. Né? Qualquer fraudador consegue alterar a posição geográfica com muita facilidade. Então, o que é que a gente faz? A gente cria um fingerprint para cada local, né, que aquele device frequenta. Então, vamos supor que essa casa nunca foi mapeada pela nossa tecnologia. Né? No momento que eu venho aqui e eu tenho um dos aplicativos que utiliza o SDK da Incognia, a gente vai reconhecer novos dispositivos ao redor. Então, a gente vai ver que tem novas redes Bluetooth, novas redes Wi-Fi, novos sinais aí de torre de telefone e por aí vai. Então, a gente vai criar uma identidade para esse local e essa identidade é continuamente atualizada, certo? Então, todo mês a gente recebe cerca de 450 milhões, na verdade, de novos locais na nossa plataforma, certo? Então, a gente vai criando e atualizando, né, essas impressões digitais, digamos assim, de cada local, continuamente. Então, se meu vizinho, por exemplo, ele trocar a rede Wi-Fi dele, a gente vai saber, a gente vai atualizar o fingerprint da minha casa e da casa dele, certo? Então, a primeira etapa é essa. A segunda etapa é entender qual é a relação entre esses locais e o usuário. Né? Então, por exemplo, se a gente entende que eu estou aqui todas as noites, etc. e tal, eu moro aqui. Né? Então, esse é o local mais seguro que eu poderia estar para fazer uma transação qualquer. Né? Então, a gente vê, por exemplo, que 85% das aberturas de contas digitais financeiras acontecem quando o usuário está em casa. 90% dos logins e 95% das transações de alto risco, como Pix, como trocas de senha ou coisas do tipo, acontecem de locais que o usuário frequenta pelo menos uma vez por semana. Ou seja, o comportamento do usuário ele é altamente previsível, mas ao mesmo tempo ele é único, né? É 10 vezes mais único do que a face 3D dele, por exemplo. Né? Então, por conta disso, a gente consegue identificar essas situações de baixo risco. Então, o usuário está fazendo um Pix de casa, isso é super
tranquilo, né, do mesmo celular que ele sempre usa, etc e tal. Se esse usuário pisou fora de casa, o risco já aumentou tremendamente. Por quê? Porque aí esse usuário está na rua, ele pode ter o celular dele roubado naquele momento e pode acabar aparecendo a transação de Pix. Então, o que é que os nossos clientes fazem, por exemplo? Saiu de uma localização confiável, né, como casa, a gente já abaixa o limite do usuário dinamicamente. Então, dessa forma, pode até continuar acontecendo uma transação, mas o risco já é bem menor. Se esse usuário tem 100 mil de limite para fazer uma transação de dentro de casa, na rua vai cair para, sei lá, 5 mil, 10 mil, certo? Então, dessa forma, a gente consegue ajustar o risco de maneira contextual, né, dinâmica, e dessa forma, a fraude cai vertiginosamente, né? Então, basicamente, esse é o mecanismo, né? E dessa forma, a gente tira ao máximo a ação do usuário da questão, né? Porque para ele fazer um login, para ele fazer uma transação, ele não precisa mais de uma senha, ele não precisa mais de um token por SMS. Então, por mais que alguém tente ligar para ele, né, e tente convencê-lo a passar essa informação não transita mais. Então, dessa forma, a engenharia social, ela praticamente acaba, né? A única exceção que ainda continua podendo acontecer está em duas frentes, que é essa questão do sequestro relâmpago, que ainda assim o risco vai ser muito mitigado, né? Porque a gente vai conseguir reduzir o limite de transação ali naquele momento. E a outra situação é o usuário, a partir do próprio dispositivo e a partir de uma localização confiável, fazendo uma transferência para alguém que aquela pessoa não conhece. Essa aí, de fato, é muito mais difícil você conseguir pegar, e tem algumas empresas já atacando isso com a biometria comportamental, que você consegue entender se a pessoa está hesitante, por exemplo, no momento de fazer uma transação, se está demorando muito para fazer, diferente do hábito convencional. Mas sim, hoje o foco é mobile, mas hoje o que a gente faz é transformar o mobile no token para autenticar esse usuário em múltiplos canais. Então, por exemplo, você está ligando para o call center, você está fazendo uma transação no caixa eletrônico, você está acessando pelo desktop, a gente sincroniza esses dispositivos e a gente consegue, a partir disso, usar a inteligência que a gente tem do mobile para aumentar a segurança em qualquer outro canal. Então, apesar de ser um foco no mobile, ela gera valor multicanal. Pegando carona nisso aí, André, que eu acho que o Whindersson trouxe algo que eu acho que todo mundo compartilha, né? E cada vez mais eu tenho visto esse tipo de pergunta para mim também. Que é aquele caso, né? O celular hoje virou um computador de mão com tudo, né? E muitos dispositivos de segurança estão ali nesse celular, né? Nem basta perder, roubar, né? Às vezes o celular estraga, a gente vê o estrago que faz, né? Para a gente habilitar tudo de novo, né? Então ele falou, né, que um dos pesadelos dele é perder, né? O celular, né? Perder, roubar o celular com autenticação desabilitada, né? Como que vocês veem essa situação hoje, né? Com esses casos que alguém rouba o celular, né? Assume a identidade do usuário, né? E aí tem os mecanismos todos de checagem, e-mail, SMS, criptografia de segunda fase, né, criptografia forte. Então, como é que o que vocês têm a dizer sobre isso, assim? Até mesmo só antes do André falar, tem o perigo do cara tomar o celular logado. Você tá ali dando bobeira com o telefone na mão, tal, não sei o que, o cara puxa o telefone na tua mão, tá logado, piorou, né? Porque agora o cara não é mais só o cenário do cara conseguir acesso ao teu dispositivo, sabe, uma senha, conseguiu burlar alguma coisa, agora tá logado, né? Imagina tá logado na tua conta do banco, você tá mexendo na tua conta, alguém toma o celular da tua mão e sai correndo na rua, sei lá, algo do tipo. Então, também tem esses desafios dentro da jornada em que a gente está confiando porque o cliente se autenticou, né? Existe, às vezes, a validação que precisa ser feita no momento da requisição de algo, que também é importante, porque no final do dia, para alguém falar que também não fui eu, né? Mas não fui eu que fiz. Aí, como é que você vai ter essa certeza, né? E até esse ponto de estar logado, né? Assim, aqui a gente tem um time de prevenção e tem um time que trata a contestação e a gente recebe aqui N reclamações. E aí, quando a gente conversa com o usuário, tem 2 pontos quando se trata principalmente de roubo de celular, né? Pegando esse assunto, tem 2 pontos que são muito frequentes.
Um é o usuário informar que a senha de... Ele fala assim, não, mas a senha de desbloqueio do meu aparelho era minha data de nascimento. E aí o ladrão, com um pouquinho de engenharia social, ele consegue descobrir isso. E o outro é o cliente falar que tem um bloco de notas ou uma conversa no WhatsApp com ele mesmo que tem todas as senhas salvas. Então, assim, a gente faz tudo para proteger o usuário e ele vai lá e abre uma portinha para ficar desprotegido, né? E as justificativas são, porque eu tenho muito banco, aí eu tenho muito aplicativo, mas o meu WhatsApp tem o segundo fator de autenticação, tá? Mas se roubou o seu celular, sua senha de acesso, ou ele estava logado, ele vai ter acesso a todas essas senhas que você guardou no seu aparelho, né? Então a gente tem que fazer um esforço cada vez maior para deixar o usuário seguro. Sobre essa história do roubo de celular, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que alguns clientes nossos estão fazendo, que é aquele exemplo que eu dei, né? De você usar o contexto para conseguir mitigar risco. Ou seja, você ainda deixa o usuário conseguir logar, você ainda deixa o usuário conseguir fazer uma transferência, mas em vez de esse usuário ter acesso, né, ao limite total que ele tem, vamos supor, R$100.000 de transferência no Pix, saiu de casa, saiu de uma localização segura, abaixa isso para 5, porque pelo menos, assim, vai ter uma perda financeira ali, mas vai ser muito menor. Então, eu acho que trazer essa informação, né, dinâmica, contextual, para você conseguir criar alguns controles é importante. Outro exemplo interessante que a gente tem visto é o de você fazer o seguinte: você cria um buffer para aquela transação, que é o seguinte: você vai fazer a operação, quero transferir tanto para fulano, etc e tal, mas essa transação ela só sai quando o usuário volta para um local que ele consiga provar a sua identidade, ou seja, quando ele voltou para casa, a transação sai. Dessa forma, a gente cria também um mecanismo de segurança em que a pessoa não vai conseguir sair correndo e fazer o que quiser, né? Porque aí o risco para aquele criminoso é muito mais alto. Ele vai ter que roubar um celular e invadir uma casa. Então, ele já está começando a entrar num território um pouquinho mais complicado se ele eventualmente for pego, certo? Então, essa é uma maneira que a gente está vendo. Mas, de novo, assim, eu acho que o máximo, assim, o que a gente mais tem que buscar fazer aqui nessa indústria é tirar o máximo possível da responsabilidade da mão do usuário, porque a tendência é sempre que eles vão fazer besteira, certo? E aí, por mais que a gente faça investimentos em educação, etc., vai ser muito difícil que todo mundo esteja super bem qualificado para poder sobreviver nesse ambiente. Para dar alguns exemplos aqui, quando o usuário tem a escolha, né, o usuário tende a escolher conveniência no lugar de privacidade. Então, por exemplo, menos de 10% dos usuários do Google ativam 2FA. Menos de 2,5% dos usuários do Twitter ativam 2FA. E todo mundo sabe que 2FA aumenta e muito a segurança. Mas entre conveniência e segurança, grande maioria das pessoas vai pela conveniência. Então, se a gente conseguir equilibrar os dois, entregar os dois ao mesmo tempo e tirar a responsabilidade ao máximo da mão do usuário, a gente tende a ser mais bem sucedido aqui. Isso tudo tem a ver com a educação, né, que a gente falou lá atrás, né? Educar no sentido de informar, de explicar, né? Então isso é muito interessante. Bom, gente, quando o papo tá bom, o tempo passa rápido, né? Então nós já estamos quase chegando aí ao final. Eu acho que a maioria das perguntas aqui que chegaram, né, quase todas a gente abordou, né? Eu queria deixar um tempinho aí, né, para comentarem algo mais, né, desses desafios, né, de oportunidades da área. Acho que também é legal falar assim, para o nosso público aí também mais técnico, né, que está interessado em entrar de cabeça, né, nessa área de vocês, né, o que vocês sugerem e tal. Acho que é legal um pouquinho disso aí para a gente ir caminhando para o encerramento. Bom, acho que dados é aqui eu acho que o Rafa pode falar mais do que eu, mas assim, o time super analítico é uma área que cresce muito, tem um monte de oportunidade de melhorar processos, as coisas que a Incógnita estão fazendo são fantásticas, elas realmente colocam a criatividade à frente de tudo isso, então, muito legal, André, até super legal aí, mas para as pessoas que estão interessadas em entrar na defesa, talvez que estejam nos assistindo aí, dados é fundamental, assim, a gente aqui, toda tomada de decisão é baseada em dados, toda
toda a nossa análise que a gente faz são análises bem profundas para ver o quanto vai impactar de venda, para ver o quanto vai impactar de fraude, quanto isso reflete em fricção, esse tipo de coisa. Então, quem lida muito com fraude, com cibersegurança, esse tipo de coisa, lida muito com dados, e é uma skill assim, fundamental para quem deseja mais para esse caminho. Acho que essa além de agradecer aí, Adriano, obrigado mais uma vez, por você aí, a UFMG, dar essa oportunidade para nós. Eu não vim preparado com o QR Code aqui de vagas da AME, mas é uma pesquisa no Google, mata a charada aí, tá bom? No Google, no LinkedIn, e vamos nessa. Mas o Rafael Mitrano, na sexta-feira, que foi o primeiro dia do evento, ele falou, botou QR Code, tem vídeos seus passando, dos parceiros, então, tá vendo? Isso aí, vocês podem ficar tranquilo que a comunidade da Webmedia aqui, todo mundo tá fantástico, a gente precisa de gente aí engajada, gente esperta, gente criativa, e super disposta a entrar para essa parte, porque de longe ainda a gente não está onde a gente gostaria de estar, né? O Brasil representa aí um dos países com maior número de fraude no ecossistema digital, muito desafio em aprovação, principalmente por esse fator. Então, né, como é que você vai se sentir seguro em aprovar transações mais arriscadas num ambiente desse, né? Então, precisamos de gente aí na defesa para ajudar com tudo isso. Muito bom. Antes de passar para o Rafael fazer os comentários finais, Olivia, na hora que você for fazer seus comentários, não deixa de falar um pouco do Pix, não, que meu amigo Alan falou, a Olivia foi responder lá, você interviu com outra coisa e ficou de lado minha pergunta. Depois você comenta um pouquinho do Pix e os desafios aí, tá bom? Claro. Fala aí, Rafael. Beleza. Então, eu concordo aí plenamente com o que o Ale falou. Eu acho que quem quer começar a entrar nesse mundo aí de antifraude e de risco, tem que começar a trabalhar com dados, diversas hard skills aí, SQL, Python. Então, se vocês realmente se interessam, eu começaria por essas duas linguagens, né? E como o Ali disse, temos vagas aqui na AME para trabalhar com dados aqui no time de risco, em outras frentes também. É só procurar ali no LinkedIn que você vai encontrar. E aí, para finalizar, muito obrigado aí de novo, Adriano, pela conversa. Foi um prazer estar aqui apresentar um pouquinho do que a gente faz. Valeu, Rafael, valeu, Alessandro. Lívia, com você, então, seus comentários, e não deixa de falar do Pix aí para nós. Claro, com certeza. O Pix, ele tem uma característica que é excelente para o usuário, né? Porque a velocidade que a transação pode acontecer, dia, noite, madrugada, final de semana, feriado, só que o fraudador, ele ganha por produção, né? Então, assim, se eu venho trabalhar de 8 às 18, que seja, produzindo ou não, eu recebo. O fraudador não, ele recebe por produção, então ele não para, né? Ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E 2 pontos principais, né, sobre as situações de fraude no Pix, utilizando o Pix, né, porque não é nenhuma fragilidade no mecanismo de transação, né? É uma facilidade, é uma fragilidade usuário. Então, os 2 principais pontos que a gente, todas as instituições, e isso é unânime, que a gente vem sofrendo em relação ao Pix, o golpe do WhatsApp, né, que eu já citei no início. Então, a pessoa recebe mensagens, muitas vezes com um teor até de desespero, porque a pessoa precisa daquele dinheiro ali muito imediatamente, e aí ele faz aquele Pix para o usuário e o dinheiro vai embora, né? E ele faz um Pix para uma terceira pessoa, um CPF que ele não conhece, que ele não tem relacionamento, e a velocidade de utilização daquele recurso é muito rápida, né? A pessoa que está fazendo a fraude, ela está do lado de um caixa eletrônico. Então, você mandou o dinheiro, ela sacou. Esse é o primeiro ponto que vem hoje trazendo esses riscos no Pix. E o outro ponto, que inclusive o Banco Central atuou, né, junto a todas as instituições, para a gente criar o limite noturno, né, que é o período onde as transações serão realizadas
somente numa margem de valor muito baixa, porque não é comum o usuário legítimo fazer transações de alto valor de madrugada. Então, isso veio por causa do sequestro relâmpago, né? Que é um problema de segurança pública, é um problema que vem afetando o banco, é um problema que vem afetando a população, e isso se tornou muito frequente, né? Situações de sequestro relâmpago, o ladrão, o fraudador te aborda na porta da sua casa, na saída de uma casa de show, em um bar, locais que as pessoas frequentam e estão até mais despreocupadas, e aí ocorre sequestro, e naquele momento ali ele te obriga a fazer aquela transação para aquele CPF X que ele deseja escoar aquele valor. Então, uma das ações que o Banco Central e as instituições fizeram foi literalmente criar esse limite noturno, porque a fraude vai acabar acontecendo, né? A pessoa está numa situação de desespero, muitas vezes com uso de arma de fogo. Então, aquela transação vai acontecer, mas o nível de risco vai ser menor. O valor do prejuízo vai ser menor, por isso que o Banco Central agiu aí com essa definição de limite noturno, que foi muito assertivo. Eu também acho, e inclusive é importante que aconteça, tá, gente? Acho que no final do dia ninguém quer tomar um tiro porque não conseguiu fazer um Pix, pelo amor de Deus. Então, a questão é conseguir mitigar o máximo da perda, né? Ninguém quer escoar tudo aquilo que você vem guardando ao longo do tempo numa tacada só de madrugada, porque o cara te forçou a fazer, mas você também não quer do nada aparecer lá, você não pode fazer mais essa transação, porque, enfim, aí você corre risco, né? Exatamente. É esse equilíbrio, né? Exatamente. E o ponto, acho que a gente falou de vários assuntos, mas a gente voltou na questão da conscientização, da educação, né? O que tem sido mais crítico hoje é realmente a conscientização, e até, assim, agradecer a vocês, agradecer ao UFMG por esse momento, porque esse aqui é um momento de conscientização também. Né? As pessoas que estão participando falam com a mãe, com o pai, com o irmão, e essa conscientização vai se espalhando, e eu acho que o maior objetivo nosso aqui é isso, né? A gente deixar que o usuário transacione, que ele faça as movimentações que ele precisa fazer, mas com segurança, e que ele não caia em pegadinhas, em fraudes, ou até mesmo que ele aceite melhor quando o banco reduz seu limite de transação, que o Inter tem essas ações, né? Como o André citou, se ele está fora de um local conhecido, eu vou reduzir o limite. Então, para o cliente começar a aceitar que o banco está cuidando dele, né? Poxa, o banco está cuidando de mim, realmente eu estou num local totalmente incomum, fazendo uma movimentação extremamente alta, ele começar a aceitar que o banco está cuidando dele, não que o banco quer roubar meu dinheiro, não quer deixar eu fazer a minha movimentação. Então, o ponto principal aqui é a gente conseguir trazer essa conscientização, e esse momento é extremamente importante. Eu fico muito grata de estar aqui com vocês, da participação de todos vocês. Isso é muito importante para o ecossistema. Obrigado a você, viu, Lívia? Você, a turma toda do Inter, pelo apoio aí no nosso Webmídia, da AME também, né? Então, o prazer é todo nosso de tê-los aqui nesse painel. Achei a troca de ideias muito bacana. Né? Vou passar aí para o André agora para suas considerações finais, André. Quem eu agradeço muito também aí pela boa vontade de sempre, viu? A disponibilidade. Boa. Bom, pessoal que estiver assistindo aí, se vocês ainda não estão nessa área, eu recomendo olharem com mais carinho. Tem muita oportunidade, como a gente viu aqui, todas as empresas que estão participando estão com vagas abertas. Venham para a defesa, né? E venham com essa mentalidade de, como eu falei, assim, tirar o máximo possível da responsabilidade da mão do usuário final, né? Justamente para que a gente use tecnologia para resolver o problema e consiga proteger até mesmo o usuário mais vulnerável e com menos conhecimento, né? E em cima disso, enfim, se tiver algum fraudador assistindo aí também, pode anotar que nos últimos 12 meses a Incognia foi de 0 a 150 milhões de usuários protegidos. Se a gente ainda não está fazendo sua vida difícil, a gente vai fazer. Beleza? Então, reconsidere aí sua carreira e venha trabalhar na defesa também, que seu conhecimento é muito valioso. E uma última palavra, também temos vaga, viu, pessoal? Pode procurar, que inclusive no nosso time nós temos algumas vagas divulgadas aí no LinkedIn.
Legal, todo mundo contratando aí. André tá fazendo o pessoal refletir, mudar de lado, né? Usar a tecnologia a serviço do bem, né, gente? E é muito isso, né, gente? Web, multimídia, essa área high-tech nossa aí. Ferramenta é ferramenta, né? Você usa ela para o bem ou para o mal, né? Então, acho que esse trabalho de educação, de levar informação, né? Esse papel que a gente procura fazer nas universidades também, na academia, é isso, né? Mostrar que tem muita coisa bacana para fazer, muitas dores, né? E problemas para serem solucionados. Então, acho que é muito bacana. Bom, gente, é isso aí. Agradecer de novo, André, Lívia, Alessandro e Rafael e as devidas instituições aí, respectivas instituições. Achei muito bacana o bate-papo, passou assim muito rápido, tinha mais um monte de coisa aqui que eu queria comentar. Fiquei me segurando aqui para prestigiar a nossa plateia aí também, que trouxe várias questões, né? E teremos outras oportunidades futuras aí, né, de trabalhar aqui no Webmedia em outras ocasiões, tá? Então, só agradecer mesmo. Agradecer, thank you, Felipe, from Underline, for your support in our session. E com isso, então, gente, eu encerro aí esse nosso painel, lembrando aí que o Webmedia segue até a sexta-feira. Tem mais muita coisa legal, tem keynotes, mais 3 keynotes, tem outros painéis muito legais aí da indústria. Então, acompanhe a programação aí, no nosso site, no sistema do Underline, né? Espero que todos tenham desfrutado bastante aí. Obrigado mais uma pessoal. vez, gente. Tchau, tchau. Valeu.